Bom dia, queridos. É um prazer estar com vocês aqui nesse domingo para poder trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrado por esse convite que foi feito pelo pastor Eduardo, pela liderança da igreja. Eu agradeço demais esse privilégio de poder estar aqui trazendo essa palavra. Espero muito que Deus possa falar o coração de cada um de vocês e que o Espírito Santo possa renovar a fé e o coração de todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana. Atualmente estou trabalhando como missionário aqui na Áustria, já há 5 anos, na cidade de Salzburg, e hoje eu gostaria de compartilhar algo da parte de Deus com cada um de vocês. E eu gostaria então de convidar vocês para a gente ler uma passagem que é muito conhecida de todos nós, que se encontra na carta, no livro de Números, melhor dizendo, capítulo 13. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 25. Queria que vocês prestassem bastante atenção nessa passagem, para aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. O texto diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E adiante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gigantes, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aqui. Bom, como vocês sabem, nós estamos vivendo uma crise muito grande. Talvez essa seja uma das crises mais intensas que a humanidade vem sofrendo nessas últimas décadas, por assim dizer. Alguém já disse, ou algumas pessoas já têm dito, que a crise do coronavírus já pode ser comparado com a Segunda Guerra Mundial. Eu realmente não sei se a gente pode fazer esse tipo de comparação, mas a verdade é que o sentimento de insegurança, de medo, de angústia que esse coronavírus tem trazido para o mundo é algo muito sério. Nós estamos aí à porta das vacinas, né? Inúmeras vacinas que vêm sendo testadas, já começando a ser aplicada em vários países do mundo. E a grande esperança é que essas vacinas, uma vez aplicadas na humanidade, possa mudar o cenário mundial, a realidade que envolve a vida da humanidade, o medo, a angústia, o sentimento de insegurança, enfim. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, embora eu esteja orando para que de fato essa vacina produza os efeitos esperados, eu tenho me perguntado, será que a gente não há outras coisas que a gente precisa enxergar para além disso? Será que a gente precisa ficar refém dessa tão esperada vacina? Será que não há alguma outra coisa mais que a gente precisa perceber no meio disso tudo? Bom, nessa passagem que a gente leu, a gente encontra aqui o relato dos 12 espias que foram pela primeira vez
sondar a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido dar ao povo como promessa. E eles então foram até Canaã para ver como aquela terra era, qual era o fruto da terra, qual era a realidade daquele lugar onde eles iriam morar. E o que a gente encontra aqui, e o que chama a minha atenção, é que nós temos aqui 12 homens que estão vendo a mesma coisa, mas 10 deles têm uma visão, uma interpretação, uma percepção da realidade completamente diferente de 2 que estavam nesse grupo dos 12. Eu entendo e eu penso que antes da gente começar a pensar em ver uma realidade ao nosso redor mudando, a gente precisa, nós mesmos, primeiramente mudarmos. O que eu quero dizer com isso é que seria muito triste se essas vacinas não produzissem o efeito que se espera. Por isso eu gostaria de trazer essa palavra para o coração de vocês para dizer o seguinte: nós não podemos ficar reféns de homens, de governo, de pessoas. Precisamos sempre estarmos dependentes de Deus. Será que o que precisa mudar na minha vida e na sua vida tem a ver com a realidade que nos cerca ou como a gente tem enxergado essa realidade? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o seguinte tema: enxergando os desafios da vida com as lentes de Deus. É exatamente isso que eu percebo que a gente precisa fazer. Nós estamos preocupados em vermos a realidade ao nosso redor mudando, mas a gente precisa entender que, via de regra, o que precisa mudar somos nós. Porque se nós não mudarmos, de nada adianta a realidade que envolve a nossa vida mudar. A primeira coisa que a gente aprende aqui nessa passagem é que o problema não está na realidade ao nosso redor, mas como nós temos enxergado essa realidade. É exatamente isso que esse texto nos mostra. Olha o que diz aqui os versos de número 28 a 30. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, certamente prevaleceremos contra ela. Veja que coisa interessante. Todos estão diante da mesma realidade. 10 dos 12 espias, representantes de cada uma das tribos de Israel, eles dizem: olha, não dá para a gente entrar nessa terra. O povo que está aí é muito forte, ele é mais forte do que nós. Nós não vamos conseguir vencê-los, nós não temos condições de enfrentar o desafio que está diante de nós. Calebe, que também está no mesmo contexto, vendo a mesma coisa, tem uma visão diferente. Ele diz: Eia, entremos e possuamos a terra. O que a gente percebe aqui é que a visão é a mesma, mas a percepção é diferente. Os 10 olharam para os desafios da terra de Canaã como um problema, como uma dificuldade, enquanto que Calebe e Josué como uma oportunidade. O que a gente percebe aqui nesse processo é que, como nessa passagem, como nessa imagem que vocês estão vendo, o que a gente percebe aqui é que, embora a gente encontre duas pessoas numa cadeia, quando eles pintam esses quadros aqui, o que a gente percebe aqui é o quê? É que um só consegue enxergar as grades da cela, o outro consegue ir
para além das grades. Eles conseguem perceber a vida a partir do que há de mais belo, das coisas que estão por trás disso. O que eu quero dizer para vocês é que enquanto uns olham para a pandemia como uma impossibilidade de viver a vida, outros olham para a pandemia como uma oportunidade de falar sobre a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. A pandemia é algo muito sério, que nos angustia, que nos traz dor, nos traz preocupação, mas a gente precisa entender que se nós não mudarmos a nossa maneira de enxergar a realidade ao nosso redor, de nada vai adiantar a realidade ao nosso redor ser mudada. O grande problema não está na realidade, mas em nós mesmos. É isso que a gente aprende aqui nesse texto. Caleb olhou ao seu redor e viu que a terra era boa para ser conquistada, era uma terra que produzia coisas maravilhosas. Os outros 10 até viram isso, mas de uma maneira tão insignificante, deu mais ênfase ao problema. É o que a gente percebe nos dias de hoje. Estamos vivendo diante de uma crise, mas o que a gente percebe são pessoas que estão desesperadas. Elas não olham para a realidade com os olhos de Deus, mas com seus próprios olhos, com os olhos do medo, com os olhos da insegurança, com os olhos de que tudo vai acabar ao seu redor. E isso a gente precisa entender que não é verdade. Eu me lembro do texto de Asaf, né, no Salmo 73, quando ele começou a olhar para a vida de uma maneira muito pessimista. E aí ele começa a ver problema, cada vez mais problemas. Aí diz o texto lá em Salmo 73, verso 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Ou seja, até o momento que Asaf começa a olhar para aquela situação da perspectiva de Deus, a partir de Deus, o que eu quero dizer para você, querido, querida, você não pode ficar refém daquilo que você está ouvindo o tempo inteiro de negativo. Você precisa entender que Deus continua tendo o controle da história. Deus continua tendo o controle da história, da minha vida, da tua vida e do mundo que a gente vive. Ele é criador de todas as coisas. Nós não podemos nos esquecer disso. A Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pandemia, Deus usa para o nosso bem. Porque Deus usa todas as coisas para o nosso bem. E eu queria que você guardasse isso bem claramente no teu coração. A Bíblia conta que quando José se revelou para os seus irmãos, ele percebeu o medo dos seus irmãos quando descobrissem que aquele governador do Egito, poderoso, era o irmão que eles haviam jogado numa cisterna, o irmão que eles haviam vendido como escravo. José, então, ao perceber aquela situação, sabe o que ele diz para os seus irmãos? Não se assustem, não se atemorizem, porque o mal que vocês fizeram para mim, eu pude ver através disso as mãos de Deus no meio disso tudo. Queridos, a gente precisa perceber a mão de Deus no meio da pandemia que a gente está vivendo, porque nós não somos reféns dela. Deus continua tendo controle de todas as coisas. Ele cuida da minha vida e Ele cuida da tua vida e vai continuar cuidando com ou sem pandemia. Amém? Então veja que, em primeiro lugar, eu falei com vocês que o problema está como a gente enxerga essa realidade. A segunda coisa é como a gente se enxerga dentro dessa realidade. E aí, como é que a gente se enxerga dentro dessa realidade? O texto, o capítulo, o verso 31 ao 33 diz assim: porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja que coisa interessante.
Os 10 disseram, a gente não pode subir porque eles são gigantes. Nós vimos isso, que eles são gigantes. E eles disseram, não apenas isso, aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Veja que coisa interessante. Eles começam a chegar a algumas conclusões que não aconteceram. Ninguém disse que eles eram gafanhotos. Eles chegaram a essa conclusão. Talvez você vai dizer assim para mim, mas isso é lógico. Se eles são gafanhotos, se eles são gigantes, então eles eram gafanhotos. Quer ver como é que isso está equivocado? A Bíblia fala que Davi enfrentou Golias. Golias também era gigante. Tinha quase 3 metros de altura. No entanto, o que a Bíblia nos ensina é que em momento algum Davi se viu como gafanhoto diante de Golias. Muito pelo contrário. A fala de Davi quando enfrentou Golias foi a seguinte: você vem contra mim com espadas e com lança, eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi percebeu? Que Golias era gigante, mas o Deus a quem ele servia era muito maior do que qualquer gigante na face da terra. Ou seja, o problema está como que a gente tem se visto diante de tudo que a gente está vivendo. Você precisa entender que você é filho de Deus, que a sua vida está guardada por Deus, que nada acontece sem autorização de Deus. É verdade, algumas pessoas morrem, mas a gente precisa entender que nada fugiu da direção e do controle de Deus sobre todas as coisas. Queridos, guardem bem uma coisa. Via de regra, nós somos os nossos piores inimigos. Nós nos sabotamos. Nós começamos a fazer com que as coisas ganhem uma magnitude maior do que na verdade elas são. O que a gente percebe aqui é que Josué e Caleb disseram, não, a gente pode entrar na terra, sendo eles gigantes ou não, sendo nós gafanhotos ou não, nós podemos entrar nessa terra. O que eu quero dizer para você é o seguinte, nós conseguiremos passar por essa pandemia, nós vamos conseguir vencer esse processo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior do que qualquer pandemia que venha assolar o meu e o teu coração. Esse é o ponto que nós não podemos nos esquecer jamais. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa ter uma visão diferente. Vejam vocês que no capítulo 14 desse mesmo texto, no verso 6 ao verso de número... Ou melhor, no verso de número 9 do capítulo 14, o Josué vai dizer assim, olha, nós podemos devorá-los como se fosse pães. O ponto é que Josué, se os 10 espias se viam como gafanhoto, o Davi fala assim, o Josué falou, nós podemos devorá-los como se fossem pães. Agora, é Josué que consegue comer aqueles gigantes, porque ele está olhando para Deus. E isso faz toda a diferença. O que eu queria dizer para vocês, queridos, é que essa situação tem muito a ver como é que a gente se enxerga diante dessa pandemia. Você não é mais um no meio da multidão, você é o Filho de Deus, você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo que Jesus fez por você, você tem que se lembrar. A sua vida não está entregue ao acaso, não está entregue ao vírus. Devemos nos cuidar? Sim. Devemos agir com prudência. Colocar máscara, todo o processo de profilaxia. Precisamos sim, mas nunca nos deixarmos levar pelo medo, pelo pavor, porque Deus continua tendo o controle da tua vida. Então vejam, o que precisa mudar não é necessariamente a realidade que nos envolve, mas de que maneira a gente se vê dentro dessa realidade. Então, em primeiro lugar, como a gente enxerga a realidade. Segundo lugar, como a gente se vê dentro dessa realidade. E, finalmente, em terceiro e último lugar, nós temos que aprender. Em terceiro lugar, nós temos que entender que o que precisa mudar
não é a realidade que nos cerca, mas com os olhos de quem estamos enxergando essa realidade ou esses desafios. Com os olhos de quem você está enxergando isso? Com os seus olhos ou com os olhos de Deus? Olha o que diz aqui o capítulo 14, o verso de número 6 a 8, diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Veja que interessante. Diante do quadro difícil, complicado, a preocupação de Josué e Calebe é uma só. O que Deus está vendo diante daquela situação? O que Deus tem a dizer diante do quadro que eles estavam vivendo? Se o Senhor se agradar de nós, ou seja, o que importa é como Deus está enxergando tudo isso. E aí, queridos, deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui. Nós precisamos entender que se Deus não quiser que as vacinas produzam o efeito, elas não vão produzir. Pode ser o melhor cientista do mundo, elas não vão produzir o efeito. Eu não quero ser negativo, eu apenas quero ser bem realista com vocês. Eu quero apenas trazê-los para entender que o domínio da história está nas mãos de Deus. E a nossa preocupação diante de qualquer coisa que a gente venha viver precisa estar submissa à vontade e à direção de Deus. Eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, se for da vontade de Deus, a gente vai tomar essa terra, com gigante, sem gigante, como gafanhoto, sem ser gafanhoto. O que eu queria dizer para vocês é que é possível que a vacina, e eu espero muito que ela produza os efeitos de cura contra o coronavírus, o Covid-19. Mas eu preciso dizer para vocês, milhares de pessoas continuarão tendo outros tipos de enfermidades que essa vacina não vai poder tratar. Uma enfermidade mais profunda na alma, que só uma experiência com Jesus Cristo vai poder mudar isso. Só um encontro genuíno com Cristo vai poder mudar isso. O que eu quero dizer para você é que se Cristo não entrar na história, nada vai fazer diferença. Eu fico muito inquieto quando eu percebo muitos cristãos muito mais preocupados em ficar falando de uma série de coisas, governante, vacina, etc., do que falar do próprio Cristo. Vamos usar nossas redes sociais para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A gente precisa parar de entrar nesse debate sem fim, que não produz efeito nenhum, só adoece. É o presidente que ri da eficácia da Coronavac, a vacina chinesa. É o governador que atraca o presidente do outro lado. Gente, não é papel nosso como cristão. O nosso papel como cristão é pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo em primeiro lugar e não ficarmos assumindo posições políticas, ideológicas. Alguém já disse que se muitos cristãos que vêm defendendo suas posições ideológicas defendessem o Evangelho de Cristo, o Brasil já seria evangelizado. Nós não estamos percebendo o que o diabo está fazendo com a Igreja de Cristo, no mundo inteiro, sobretudo no Brasil. Há muita gente preocupada com a economia, é legítima a preocupação. Mas do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Há muita gente preocupada com uma série de coisas, se esquecendo daquilo que é essencial, o Evangelho de Jesus Cristo. O chanceler da Áustria, falando sobre o combate à pandemia, o tempo inteiro ele dizia, tem uma palavra em alemão que fala assim, wir schaffen das. Nós vamos conseguir, wir schaffen das.
E o que a gente percebe é que eles estão, nós é nós, pessoas, não é com a ajuda de Deus, não é com a capacitação de Deus, são os homens, são as pessoas. É por isso que isso aqui é maravilhoso. Eu sempre digo que a Europa é um paraíso, só tem um problema: Deus não está presente. Do que adianta você estar no céu se Deus não estiver lá? Até o inferno é o melhor lugar para estar se a presença de Deus estiver conosco. O que eu gostaria de dizer para vocês, concluindo, é que o que precisa mudar, queridos, não é necessariamente a realidade que nos cerca, mas como nós estamos vendo a realidade que nos cerca. O que precisa mudar não são os desafios que envolvem a nossa vida, mas com que olhos nós estamos enxergando esses desafios. De que maneira a gente está se vendo dentro desse desafio. Nós somos filhos do Deus vivo. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda e que nos abençoa. Amém? Eu gostaria de concluir essa mensagem orando por cada um de vocês. Queria convidar você para fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Você que está preocupado, que está angustiado, se coloca diante de Deus. Ele sabe da tua vida, da tua fragilidade. Ele conhece teu coração. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, diz o Salmo de número 37. Talvez você precise pedir perdão para Deus porque foi um ativista político, mas não um cristão ativista pela fé, pela pregação do Evangelho. Eu não sei o que Deus falou com você, mas eu queria convidar você para a gente orar junto nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos aí onde é que você está. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te pedimos que Tu abençoe, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que Tu derrame sobre nós a Tua unção, a Tua graça, a Tua bênção e que nós possamos ser um instrumento do Senhor nessa pandemia. Queremos confiar no Teu poder, no nome de Jesus, para louvor e glória de Jesus. Nos abençoa e nos guarda, nos livra desse mal, Senhor. Abençoa para que essas vacinas venham, produzam os efeitos, mas que, sobretudo, o Senhor comece a mudar dentro de nós a nossa maneira de enxergar, de ver a vida e de perceber tudo aquilo que está ao nosso redor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.